Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho de regra de três composta. Vamos começar? Olha que bonitinha, sou eu. O que é regra de três composta? Regra de três composta, vamos lá, a simples você tem duas grandezas, três informações e você quer descobrir a quarta. Já a composta, você tem várias grandezas, mas você sempre vai precisar resolver de duas a duas, ou seja, sempre utilizando três informações. Então, por isso que ela é regra de três. E ela é composta porque são várias grandezas, não tem limite. Quanto mais grandezas, mais difícil, mas não é impossível não, só vai dar mais trabalho, ok? Então, dicas para resolução. A primeira dica que tá aqui, ó, é colocar grandeza embaixo de grandeza. Você vai ler o problema e vai colocando as informações conforme as grandezas dadas. Segundo passo, verificar se essas grandezas são diretas ou inversas. Agora, como nós vamos saber disso? Primeiro, nós vamos sempre avaliar a grandeza com a pergunta. A gente não tem como avaliar a grandeza com a outra grandeza que está ao lado. A gente sempre vai verificar a grandeza com a pergunta da questão, ok? A gente fixa a pergunta e avalia a grandeza duas a duas. Vamos ver, olha. Imagina aqui, ó. Você vai anotando as grandezas, vai colocando as informações e a pergunta é sempre a primeira. Aí você vai avaliar sempre assim, ó, de duas, essa com essa, depois essa com essa, tanto faz a ordem. O importante é a pergunta vir primeiro, você sempre fazer a análise com ela, ok? Vamos para o primeiro exemplo, que vai ficar mais simples. Olha, em uma viagem de carro a uma velocidade de 60 km por hora, dirigindo 8 horas por dia, gastamos 6 dias para chegar ao destino. Se aumentarmos essa velocidade para 80 e dirigirmos 9 horas por dia, em quantos dias chegaremos ao destino? Nós já sabemos que ele está aumentando a velocidade, logo você vai chegar até antes, né? Vamos verificar? Aqui a gente anotou conforme foi dado as informações, ó. Horas por dia, 8. Em 60 km por hora, gastou 6 dias. Depois, 9 horas por dia, com uma velocidade de 80, quantos dias vamos gastar? X. Então, você sempre vai avaliar a pergunta com a outra grandeza. Então, vamos fazer essas duas. Olha, quanto maior a velocidade, mais dias ou menos dias vai gastar? Neste caso aí, gente, as setas estão invertidas. Olha, essa primeira está para cima e a segunda está para baixo. O que significa? Que elas são inversas. Enquanto uma está crescendo, a outra está decrescendo. Mas eu prefiro utilizar esses sinais aí, ó, mais e menos, porque quanto maior velocidade, menos dias, tá vendo? O importante é falar que eles estão trocados. Então, olha, vamos fazer a segunda avaliação. Horas por dia e dias, quanto mais tempo dirigindo, né, durante o dia, vai gastar mais dias ou menos dias? Menos dias. Por isso que as setas estão trocadas. Os sinais estão trocados. Olha, quanto mais horas por dia, menos dias vão gastar. As grandezas aqui são inversas. Nós temos aqui duas grandezas inversas. Basta então trocarmos o 8 com 9 e o 60 com 80. Olha, 9, 8, 80, 60. A pergunta, você sempre separa ela com igual e as grandezas você vai multiplicando. Então, se tem duas grandezas além da pergunta, você multiplica elas. Se tivesse três, você colocaria mais uma aqui vezes e assim por diante. Então, bom, nós temos esta operação e agora nós podemos simplificar aqui, por exemplo, um zero com um zero, né, dividindo por 10, aí fica 8 e 6. O 8 com este 8 aqui também pode, porque a gente pode simplificar na diagonal. Então, sobra 9 sobre 6 igual a 6 sobre x. Igualdade entre duas frações multiplica cruzado. Então, fica 9 vezes x e 6 vezes 6.
6 e 6, 36. O 9 vai para lá dividindo. 36 dividido por 9, 4. Então, a gente gastaria menos dias, tá vendo? 6 dias, então ficaria agora 4 dias. Vamos ao próximo exemplo? Contratei 24 operários para fazer um serviço. Trabalharam 10 dias durante 7 horas e fizeram 2/5 do serviço. Infelizmente, 4 funcionários pegaram Covid. Bem atual, né? Quantos dias os funcionários restantes gastarão para fazer o restante do trabalho em 6 horas? Olha o tanto de grandeza. Dias, operários, trabalhos e horas. Se tem número, é grandeza. Então, eu comecei com a pergunta porque fica mais fácil. Olha, quantos dias? Dias eu coloquei primeiro. Depois, contratei 24 operários. Operários, trabalhando 10 dias. Durante 7 horas e fizeram 2/5 do serviço, 2/5. Depois eu preenchi a segunda parte. Infelizmente, 4 funcionários pegaram Covid, então ficaram agora 20 funcionários. Fizeram 3/5 do trabalho em 6 horas. Quantos dias nós vamos gastar? Olha o tanto de grandeza. Então agora nós vamos avaliar de 2 a 2, sempre a grandeza com a pergunta. Vamos lá? Imagine, quanto mais operários eu tiver, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, quanto mais operários, menos dias. Ou, quanto mais dias eu tiver, eu preciso de menos operários. Está vendo que são trocados? A maneira que você vai avaliar tanto faz. O que importa é que os sinais vão ser trocados. Vamos pegar aqui um outro exemplo, uma outra grandeza. Quanto mais trabalho eu tiver que fazer, eu vou gastar mais dias. Então, essa aqui é direta, é o mesmo sinal. Quanto mais horas eles trabalharem por dia, eu vou gastar menos dias. Então, ela é inversa, tá vendo? Sinais diferentes. Então, essa setinha aqui, não importa se está para cima, se está para baixo. O que importa é que essa grandeza com esta próxima que você vai avaliar, elas têm que crescer juntas ou decrescer juntas para ser direta. Se elas estiverem uma crescendo e a outra decrescendo, é porque elas são inversas. Então, nós sabemos que essas duas grandezas, elas deram inversas, então nós vamos trocá-las. Então, em vez de 24 e 20, nós vamos escrever 20 e 24. Em vez de 7 e 6, nós vamos escrever 6 e 7. E depois, tudo é fração, porque nós estamos trabalhando com proporção, tá vendo? Mas nós vamos separar a pergunta com a igualdade. E todas as outras grandezas serão multiplicadas. Agora nós vamos resolver. Olha como é simples. 10 sobre x. Aqui nós podemos simplificar. Em vez de 20 sobre 24, a gente pode dividir por 4, que dá 5 sextos. Como aqui as duas estão dividindo por 5, você pode eliminar aqui como se estivesse simplificando. Fica 2/3 vezes 6 sétimos. Então, pronto, virou uma conta bem mais simples. Ainda dá para simplificar aqui, se vocês quiserem, né? Olha, 6 com 6. Então, 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 7, 21. Então, olha, 10 sobre x é igual a 10 sobre 21. Olha, igualdade entre duas frações. Ou você multiplica cruzado e encontra o resultado de x, ou então você verifica se esse número é igual a esse, então esse x também tem que ser igual a esse. Então, x vale 21. Muito simples, não é? Olha este exemplo aqui, ó. Impressoras, panfletos e o tempo. Imagine que eu tenho 6 impressoras que fazem juntos 1000 panfletos. E eles gastam 40 minutos. Com 3 impressoras, eu vou ter 2000 panfletos e eu vou gastar quanto tempo? Certo? Vamos lá. Vamos avaliar aqui. Primeiro, impressora com tempo, porque a minha pergunta é o tempo. Então, quanto mais impressoras eu tiver, menos tempo eu vou gastar. Ou então, quanto menos impressoras eu tiver, mais tempo eu vou gastar. Tá vendo que não importa se eu estou perguntando mais ou menos de uma pergunta, a questão é se a outra vai ser a resposta contrária. Então, eu descobri que essas duas aqui são inversas. Agora, vamos analisar o panfleto. Quanto mais panfletos eu fizer, mais tempos eu vou gastar. Quanto menos panfletos eu fizer,
menos tempo eu vou gastar. Tá vendo? Se é o mesmo resultado, então eles são diretos. Então você vai inverter este, que é o 6/3, e vai manter esse igual. Vamos ver? 40 sobre x, 40 sobre x é igual a 1000 sobre 2000 vezes, aqui saiu errado, mas é pontinho, né? Em vez de 6/3 é 3/6. Agora aqui a gente pode simplificar esses zeros, aí fica um meio. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 6, 12. Multiplicando o cruzado, 3x é igual a 40 vezes 12, 480. 480 dividido por 3, 160. Ou, essa é outra maneira que eu coloquei aqui, que é um macetinho que você pode utilizar. Depois que você inverter, olha, em vez de 6/3, você já inverter para 3/6, você já pode fazer essa operação de uma vez, onde você cruza, então você faz esse x aqui, né, ó, esse x e segue em linha reta. E você vai fazer isso na forma de multiplicação. É como se fosse uma equação, olha. X vezes 1000 vezes 3 tem que ser igual a 40 vezes 2000 vezes 6. É bem mais simples. Então, você faz esse x aonde tem a igualdade, aonde tem a pergunta, e depois em linha reta você vai multiplicando, conforme o número de grandeza estiver. Então, x vezes 1000 vezes 3, que dá 3 vezes 1000, tá vendo? 3 vezes 1000, que vai multiplicando, ele vai para lá dividindo. 40 vezes 2000 vezes 6, 40 vezes 2000 vezes 6. Aqui, ao invés de multiplicar, nós simplificamos para ficar mais simples. Ficou 2, o 40, o 6 com 3 simplificou, ficou 2. 40 vezes 2 vezes 2, 160. Bem mais simples essa estratégia aqui, bem mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo!